Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco diferente, tô sentado, tô com o meu computador aqui porque realmente eu não quero perder nada do que foi falado pelo Valdívia. Eu assisti do início ao fim, assisti novamente e eu falo pra vocês, foi uma das melhores entrevistas que eu vi do Mago Valdívia. Quero começar falando que não, ele não se ofereceu pra jogar no Palmeiras, mas sim, ele fez um grande desabafo. E você vai saber se ele coloca o seu futebol à disposição de Luxemburgo para o time atual ou não. Assista até o final porque tá imperdível. Bom, quero começar falando que foi uma entrevista que foi ao ar sábado, às 23h30, no Papo com Benja, na Fox Sports. Enfim, vamos lá. Quero começar falando que ele diz que não aguenta mais Netflix. E sabe o que ele faz quando ele está entediado em casa, porque ele diz que está lá com a esposa, com o filho, sem empregada, sem nada, então ele tem que às vezes lavar a louça, ele tem que lavar roupa, etc. Ele assiste lances do Palmeiras. Sim, ele fala que essa semana ele assistiu a campanha inteira do Paulistão de 2008. Falou que o time era incrível, que o elenco era monstruoso e que ele assistiu muitos vídeos da época que jogava no Palmeiras. Chega de Netflix, vamos relembrar os bons momentos do Palmeiras. Ele também dá aquela, talvez, cutucada em dois jogadores. Eu vou falar aqui, vamos ver se vocês lembram quem são esses jogadores. Ele fala assim, eu fiquei num momento muito difícil do clube, disputando Série B, enquanto alguns jogadores saíram quando o time caiu. Quem vocês acham? Vou citar dois aqui. Quem vocês acham que saiu quando o time caiu para a Série B? Hernan Barcos e Marcos Assunção. São dois jogadores que saíram quando o barco afundou, não é mesmo? Qualquer jogador gostaria de jogar nessa fase boa do Palmeiras, né? Uma fase rica, com um elenco bom, com um estádio bom, com um gramado bom, com um treinamento bom. Difícil era jogar naquela fase que, quando não brigávamos para cair, estávamos na Série B. Então, essa foi a maior dificuldade que ele vê hoje em dia, né? E ele falou que tomava infiltração para jogar pelo Palmeiras. Ele tinha contusão do tornozelo ao pubis, tudo rompido, segundo ele, né? E aí, quando o Benja pergunta, bom, aproveitando esse momento, sobre Valdívia Chinelinho, o que você fala? E ele fala assim, reconhece que não tomava cuidados necessários para algumas lesões e que prejudicou a recuperação na segunda passagem. Então ele reconhece alguns problemas aí, né? Os famosos Villa Country, Carnaval, etc, né? Mas ele disse que várias vezes jogou sem condições nenhuma, por amor ao clube, e algumas vezes ele voltava antes para mostrar serviço, para mostrar que a recuperação estava indo bem, só que muitas vezes não passava pela equipe médica do Palmeiras como deveria passar. Então ele falava que às vezes ele estava fora por 4 semanas, ele voltava em 20 dias. Então ele até disse que pagou do próprio bolso um fisioterapeuta para evitar lesão, porque ele não estava mais confiando na equipe médica do Palmeiras, mas não adiantava. E a imprensa pegava muito no pé dele. Ele cita um caso que, num treinamento, ele e o Henrique deram uma dividida, o zagueiro. E aí ele saiu mancando, assim, mas de boa, só por causa da dividida. A imprensa já começou a noticiar em todos os meios, né? Valdívia sai mancando e está machucado novamente. Então ele falou que, por isso que ele também não dá entrevista. Quando ele errava, ele assumia a responsabilidade. Mas quando a imprensa errava, ninguém aparecia para defendê-lo, nem mesmo do Palmeiras. E uma coisa que ficou bem legal, ele falou que ele chora vendo os vídeos de quando jogava no Palmeiras. Porque é muito marcante, né? Ele diz que não é só um jogador profissional, ele adquiriu muito amor pelo Palmeiras. E isso é muito legal. Aí, Valdívia, tem torcedor do Palmeiras que tá assistindo agora que vai chorar, pô. Os caras te adoram aí, ó. Eu também choro vendo esses vídeos, viu? O campo, o estádio. Lotado, meu. Esse time era um timaço, mano. Ao ser questionado qual era o clássico que ele mais gostava de jogar, Corinthians ou São Paulo, ele pensou, ele falou, bom, contra o Corinthians é sempre mais especial. Porém, como o Palmeiras e o São Paulo dividem muros ali no centro de treinamento, era muito legal quando você ganhava deles, no dia seguinte a gente chegar lá e ver que eles do outro lado do muro estavam quietinhos, chorando. Então ele sempre muito irreverente, monstruoso, né? E ele também fala sobre a eliminação que, jogando pelo Colo-Colo, ocorreu na Arena Itaquera. O Colo-Colo eliminou o Corinthians graças a duas boas atuações de Jorgito Valdívia. E ele fala
que assim, foi lindo demais, porque o estádio dele estava lotado, todos estavam xingando ele, e ele com certeza estava com a camisa do Palmeiras debaixo da camisa do Colo-Colo, modo de dizer. Então ele falou assim, foi coisa linda. Curiosidade sobre Lucha. Ele fala que Sampaoli foi o maior técnico da carreira dele, muito pelo que ele fez pela seleção chilena, por ter convocado ele ser o craque daquela seleção bicampeã da Copa América, e pelo feito que ocorreu com o país dele. Mas ele disse que Lucha é um dos maiores que ele fez. Falou que quando o Lucha chegou, lá em 2000, não sei se foi 2008, ele chegou todo marrento, eu sou o Lucha, porra, não sei o que lá, chegou xingando, e queria falar em espanhol com o Valdívia. E o Valdívia falava assim, pô, Lucha, eu não tô entendendo nada que você tá falando, você não sabe falar porra nenhuma de espanhol, fala em português que eu falo em português. Então, várias curiosidades, falou que era um dos maiores técnicos que ele já teve. Aí chegou aquela grande pergunta, né? Valdívia, você se imaginaria jogando no Palmeiras de hoje? Aí ele respondeu, eu seria muito feliz jogando no Palmeiras de hoje. Um time muito bom, a bola sairia redondinha. Bom, agora eu deixo com vocês os comentários aqui embaixo. Vocês acham que ainda há chance do Valdívia jogar no Palmeiras ou não? Agora eu quero que todo mundo... Ixi, vai virar uma guerra na internet. Ele fala também que gostaria muito de jogar contra o Felipe Melo, porque é um jogador raiz, é um jogador que não tem mimimi. Ele só ficaria um pouco com receio, porque ele ia dar aquela gingada pra cima dele, e se ele batesse nele, ele ficaria contundido alguns jogos. Ele é brincalhão, né? E ele diz que o elenco do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, e já tem algum tempo que ele fala isso, inclusive quando jogou contra o Palmeiras aqui, que foi eliminado na Libertadores, e diz que vem melhorando de um tempo pra cá. Ele acompanha sempre o Palmeiras ao ser questionado, porque ele falou assim que ele tem um codificador pirata no qual ele assiste os jogos. O mago é demais. E sobre perguntas de jogadores do Palmeiras que ele tem saudades, que ele mais lidava, ele falou de alguns ali, né, que era do elenco de 2008, mas ele ressaltou muito o Marcão, que era o grande amigo dele, e na segunda passagem o Fernando Praz. E ele disse que ainda tem contatos com nutricionistas, roupeiros, funcionários, mas que ele não tem saudade nenhuma de Alexandre Matos. Que Alexandre Matos, 90% da saída dele foi graças a Alexandre Matos, porque ele foi muito ruim com ele, segundo o Valdívia. E ele se diz também muito chateado com o Paulo Nobre, se diz traído, porque com o Paulo Nobre eles tiveram uma relação muito boa desde o início, quando o Palmeiras estava na segunda divisão, e até quando começou a melhorar as coisas. E ele se diz bem chateado com o Paulo Nobre, mas exalta, fala que ele é um dos maiores presidentes da história do Palmeiras, muito palmeirense. Só que ele relata uma coisa que chateou muito e que foi o estopim ali para talvez a saída dele. Porque quando começou o contrato de produtividade, ele falou que não se negava a assinar esse contrato. Porém, como é que ele assinaria um contrato de produtividade se ele... a cada 2 meses ele era convocado para a seleção chilena. E quando o jogador fosse convocado para a seleção, seja qual país fosse, ele não receberia a produtividade, não receberia parte do salário. E ele achou isso muito errado, aí gerou todo o desconforto que gerou. Ao ser perguntado sobre um jogo de despedida, ele informou que foi oferecido para ele através de Cícero. Cícero de Souza, será que é ele mesmo? Falou que foi oferecido um jogo de despedida, mas que com uma condição: ele não poderia falar com a imprensa. E aí ele ficou muito chateado, porque, pô, quando eu quero falar com a imprensa, eu não posso. Então, eu queria falar com a imprensa naquele momento para falar um tchau para a torcida do Palmeiras, e nem isso ele pôde. Então, também ele ficou bem chateado, né? E ele fala do Mentironi, é assim que ele fala sobre o Arnaldo Tironi, presidente da época do Palmeiras. Ele falou que nunca vai esquecer quando estavam lutando para não cair, quase já na segunda divisão, sofrendo, e o Tironi estava na praia de Leblon curtindo, lendo um jornal. Então ele fala que tá de sacanagem, esse cara é mais louco que eu. Na verdade, ele é burro, ele é muito burro. Bom, ele também fala que pensa em morar aqui no Brasil quando terminar a sua carreira. E ele até falou assim: pô, Benja, se eu tivesse emprego, arruma um emprego aí na imprensa pra mim. Imagina só o Valdívia de comentarista. E a pergunta: o que é o Palmeiras na vida dele? A resposta dele foi bem legal. Ele diz que o Palmeiras é tudo na vida dele. Os melhores momentos que ele viveu foi com a camisa do Palmeiras, foi aqui no Palmeiras. São 7 anos de convivência, né? E ele disse que também, graças ao Palmeiras, ele ficou conhecido internacionalmente
porque é muito difícil um jogador chileno ter tido a carreira que ele teve, o sucesso que ele teve, e ele diz que é muito graças ao Palmeiras. Quando ele saiu do Colo-Colo para vir pro Palmeiras, muitos falavam, ixi, em 6 meses ele tá de volta, não vai dar certo o futebol brasileiro. E ele ficou 7 anos nas 2 passagens, né? E ele diz que será sempre grato ao clube. E por fim, ele faz um desabafo que até eu fiquei bem surpreso, mas pensando, raciocinando com o que acontece com hoje, a comunicação do Palmeiras faz sentido. Ele diz que gostaria muito de voltar um dia, nem que seja para assistir um jogo. A comunicação do Palmeiras deve ter algum problema comigo, ele diz. Pois nunca me citam em nada, nem parabéns, nem nada, nem vídeos de gols. Fiquei 7 anos no clube, gostaria de ser lembrado nas redes sociais. Seja de jogadas, feliz aniversário, porque eu sou muito palmeirense. Então, antes de terminar a última fala dele, Valdívia, se o Palmeiras não reconhece isso em você... Porque assim, uma coisa é pedir para você voltar. Eu mesmo não estou de acordo e nunca fui um desses de pedir para você voltar. Mas eu vejo muita sinceridade nas suas palavras e uma coisa você está totalmente correto. Gratidão, ela tem que ser feita, ainda mais com grandes ídolos. Eu considero você um ídolo não por títulos, mas sim pelo que você representou na primeira passagem e também na segunda passagem, vamos dizer assim. E se o Palmeiras não chama você para assistir pelo menos um jogo, eu tô te chamando. Eu te dou o ingresso, eu dou o ingresso para sua família. Então vem assistir algum jogo aqui no Allianz Parque quando tudo isso passar, que pode deixar que os ingressos eu dou. Você só vai ter que pagar a passagem. Se quiser ficar aqui na minha casa também, pode ficar, traz suas crianças, vão brincar com a minha filha e tudo mais. Tamo juntos? Bom, e para finalizar, ele disse que agradece muito a torcida do Palmeiras, tudo que foi e que ainda é, que eles pedem muito para voltar, né? Para o Valdívia voltar, e qualquer jogador gostaria de jogar nesse elenco muito bom. Então assim, ele não se ofereceu, mas ele dá aquelas cutucadinhas. Pô, nesse elenco muito bom aí eu ia jogar muito. Enfim, mas por último, ele fala uma frase que me tocou muito. Ele diz assim, mas mesmo que tudo isso não aconteça, eu só preciso de uma coisa do Palmeiras para me deixar muito feliz. Que é no final do ano, quando eu estiver assistindo pela telinha, eu ver o símbolo do Palmeiras, o Palmeiras comemorando, escrito assim, é campeão. O Palmeiras campeão vai ser sempre a minha maior alegria. Então, Jorgito Valdívia, muito obrigado pela entrevista que concedeu ao Benja. Gostaria muito que você concedesse uma entrevista para mim. Quem puder, vai lá nas redes sociais dele, escreve lá. Valdívia, dá entrevista pro Fabinho da Que Palmeiras, sei lá, vamos... Eu gostaria muito. Fico emocionado sim. Não sou aquele que fica, volta Valdívia, volta Mago, porque eu separo um pouquinho a emoção da razão. Mas respeito e gratidão nunca deve faltar. Desculpa o vídeo se alongar um pouquinho, isso porque eu tentei resumir ao máximo. A entrevista foi quase de 1h30, então resumi aí em 10, 12 minutos para vocês sentirem um pouquinho mais do nosso grande mago. Um grande abraço, galera. Tudo de bom.